Olá, eu sou André Narbin e esse é o nosso episódio 4 da série Matemática na Temática do Mar. Da vez passada eu não consegui acabar porque eu contei um pouco a minha história de como eu entrei nesse problema, mas agora a gente vai continuar com as encomendas que foram dadas pelo Adrian Constantine nesse nosso estudo muito divertido. Então, o Adrian, eu mostrei para vocês o primeiro problema que o Adrian recomendou, que era tentar encontrar essas órbitas fechadas que eles conseguiam provar a existência quando havia uma correnteza uniforme contrária à onda. E a gente conseguiu estudar e foi um grande prazer, inclusive nessa pesquisa, como eu vou mostrar com vocês, com várias descobertas e basicamente nos aventurando no desconhecido, que era um problema no qual não tinha experiência, e o Adrian dizia, olha, eu vou dizer para vocês que vocês devem procurar. Então, esse problema, o espírito desse estudo vem muito de uma coisa que eu tinha ouvido falar do Picasso, que ele disse, se você sabe exatamente o que você vai fazer, qual é o ponto de fazê-lo? Ou seja, é um prazer imenso se deparar com a dificuldade, vencer a dificuldade, fazer descobertas e ter surpresas. Então vamos lá, quem tiver as animações da apresentação passada, vamos ao novo problema de hoje proposto pelo Adrian Constantine. Então agora ele propõe o seguinte, olha, complica muito o problema, André, quando a gente coloca uma correnteza que não é uniforme e na verdade tem cisalhamento. Cisalhamento quer dizer corte, né? Então olha só, quando a gente pega o papel, a gente corta ele assim. Então o movimento relativo de uma mão com a outra, então aqui movimento relativo da correnteza. Então eu já vou mostrar por que isso a gente chama com rotação. E ele falou, olha, nós temos vários teoremas que provam coisas com respeito a encontrar pontos críticos, a gente não entende exatamente como é que eles se formam e tudo mais, ou seja, da estrutura submarina, eu já vou explicar para vocês o que são esses pontos críticos, que são pontos especiais, pontos singulares embaixo da onda, e olha aqui por que esse problema tem rotação. Se eu botar um quadradinho aqui mergulhado, a correnteza empurra para lá para um lado, para cá para o outro, e o quadradinho gira, regra da mão direita, tem rotação positiva nesse caso. Então, vamos ver agora o problema de fato proposto pelo Adrian e o que significa essa estrutura submarina que é linda. A gente não sabe se ela na realidade existe, até porque esse problema de fluidos, que é um problema bem... são equações bem estabelecidas, mas não tem fricção, não tem viscosidade. Então, ele é muito bom para certas coisas. Certamente essa estrutura submarina, se for detectada na realidade, ela deve se dissipar depois de um certo tempinho, mas do ponto de vista matemático, foi um desafio muito bacana entender essa estrutura linda que vocês vão ver. Então, esse problema começa com um artigo lá atrás, 88, do Teles e Peregrine. O Peregrine era um professor muito famoso de Bristol, e o Teles é o Antônio Fernando Teles da Silva, brasileiro, professor da UFRJ, meu amigo. Eu sabia desse artigo dele, sabia que era interessante, mas não sabia que era tão importante. E, infelizmente, o Antônio já faleceu jovem há alguns anos. E eu vim tomar conhecimento de novo do artigo dele recentemente. Essa estrutura submarina linda que você vê no retângulo azul é quando a gente estuda a onda no referencial móvel, ou seja, na mesma velocidade da onda. É uma onda viajante, ela não muda de forma, e ali dentro forma essa região de recirculação se a rotação, como vou mostrar para vocês, tiver feita da forma correta, ou seja, a correnteza lá embaixo tiver a sua forma correta. Num artigo muito técnico matemático, recente, de Konstantin Strauss e Varvaruka, eles falam sobre essa estrutura submarina, provam coisas, não conseguem definir todos os detalhes, mas fazem coisas muito importantes e mostram e falam muito da importância de se detectar. A minha foto aqui cobre um pouquinho mais, olho de gato de Kelvin, que é Kelvin's Cat Eye Structure, que é essa estrutura submarina na forma de um olho de gato, que basicamente é a estrutura que está lá em cima do Antônio Fernando com o Peregrine. Quando você aumenta ainda mais a rotação, aquela estrutura de recirculação, ela sobe, descola do fundo. E a gente vai mostrar para vocês como é que, computacionalmente, a gente mostrou as diversas instâncias, diversas configurações dos pontos singulares e dessa estrutura submarina. Por isso, o nome dinâmica submarina, e aqui coisas lindas vão aparecer. E vocês vão ver também como é importante estudar o problema acompanhando a onda. Se você ficar parado e deixar a onda passar, é uma bagunça. E eu vou mostrar isso para vocês já já. Então, com o Roberto, né, o meu aluno de doutorado, na época, a gente começou a estudar esse problema, a gente tinha umas técnicas já na cabeça boas para esse problema, que a gente queria testar e ver se funcionava, que é a seguinte: a gente quer estudar a estrutura submarina. E é muito mais fácil entender todos os detalhes se você estiver numa região
simplesinha, feita essa faixa azul. Então, a outra tem a onda de Stokes, né, com a elevação. Então, para esse problema, não é para qualquer problema, mas para esse problema existe um truque matemático que você pode mapear de uma direção para outra, mas nesse caso é mais fácil da direção do liso para a onda, o domínio. E aí é o seguinte, se você souber resolver o problema na faixa lisa, acabou. Você mapeia para o domínio físico, que é onde está a onda, e você resolveu o seu problema. E é assim que a gente constrói essas linhas coloridas. Mesmo assim é muito difícil, tem que ser feito no computador, mas montar o problema matematicamente para poder fazer no computador já é em si um certo trabalho, tem que ter o olhar correto para as equações diferenciais. Então aqui embaixo a gente vê as zonas de recirculação e vê 3 pontos críticos. Para quem sabe um pouquinho de equações diferenciais ordinárias, né, só aqui e ali eu boto uma palavra técnica, a gente tem um centro e 2 pontos de sela, e a região de recirculação, vocês vão ver isso já em uma animação. Então a gente conseguiu construir para diversas situações essa estrutura submarina e vou mostrar mais para vocês. Olha a bagunça que é estudar esse problema se você estiver parado e deixar a onda passar como você vê ela passando lá em cima. A gente botou vários pontos para ver o que eles estavam fazendo na dinâmica submarina. A dinâmica submarina aqui é uma bagunça. Note os traços vermelhos ali embaixo horizontais, aqueles são pontos singulares que estão acompanhando a velocidade da onda. Tá? Então, mas é uma bagunça. Quando a gente estiver no referencial da onda, se mexendo com a onda, essas linhas vermelhas não aparecem mais, elas ficam paradas e por isso são pontos singulares ou pontos críticos. Olha agora as duas situações. Quando a gente fica parado, a bagunça de novo. E quando a gente se move com a velocidade da onda, logo a onda fica parada, olha que estrutura linda que aparece, uma dança sincronizada de todas as partículas, umas na zona de recirculação, as que estão no ponto crítico não se mexem, olha só, aquela que está no centro está paradinha, a gente conseguiu achar o centro com muita pressão, fica paradinha, e as que estão por cima, por causa da correnteza de volta, são as que andam mais rápido nessa órbita azul. Então, aqui a gente vê inclusive que a zona de recirculação está começando já a descolar do fundo, já está meio que um pouco com cara de olho de gato de Kelvin, porque no desenho do Peregrine e do Teles, aqueles pontinhos pretos, que são os pontos de célula, estavam apoiados sobre o fundo. Mas eu vou mostrar para vocês já as várias possibilidades dessa zona de recirculação e dessa linda estrutura do sistema dinâmico submarino. Observe o seguinte, para cada pontinho desse, a gente tem que resolver no computador uma equação diferencial, um sistema dinâmico, uma equação diferencial ordinária, que depende da onda, a cara da onda, a altura da onda e tudo mais. Então, e é com isso, depois a gente anima e aparece todos os caras ao mesmo tempo, mas a gente resolve um a um para cada ponto. Okay? Então é bastante trabalho no computador e saber exatamente onde botar o ponto. Ok, então, como eu falei, a gente usa essa aplicação conforme, que vem de variáveis complexas, de mapear o domínio liso no domínio corrugado, com onda. Aqui estão embaixo os pontos singulares que aparecem devido à rotação. Se não tiver rotação, se tiver só correnteza, esses carinhas não existem, tá? Isso é teorema, ok? Agora, exatamente como calcular, onde achar, é que já começa a ficar complicado. Então, olha só o seguinte, aqui nessa próxima transparência. Aqui, eu estou, a onda, deixa eu talvez parar um minutinho aqui, ó, pum. O que eu estou fazendo aqui? Aqui, quer dizer, eu e o Roberto, né? A gente tem aqui várias, olha o meu mouse aqui, várias configurações de correnteza. Então essa animação é feita não no tempo, é feito, parece um pouco coisa de matemática, é feito com respeito à intensidade da correnteza, que é a intensidade da rotação. Se for uma rotação fraquinha, como essa figura aqui onde está meu mouse, não aparece nada, não tem ponto singular. Aí você vai aumentando, né, mais, e lá a última, mais ainda, essa aqui com mais, e vocês vão ver que conforme a gente vai aumentando, aparece primeiro um ponto singular, depois aparecem 3, e no final viram 2 no sentido de periodicidade, mas enfim, é como se fossem 3. E isso não é entendido até onde eu sei matematicamente. Como é que se vê essas bifurcações de pontos singulares brotando, inclusive, do solo. Então vamos lá. Vou fazer a animação à mão. Estou aumentando, a onda muda de forma como a gente aumenta a correnteza. A correnteza afeta. Opa, brotou um pontinho lá embaixo. Tem um ponto singular. A gente vai aumentando a correnteza. Opa, agora pintaram 3. Na verdade, deve ter uma zona de recirculação micra, pequenininha, mas a gente não consegue ver, a gente não quis botar mais resolução. Então vou aumentando. Opa, olha a zona de recirculação.
tá? A gente vai aumentando, as ondas de circulação aumentam, eu vou aumentando, as ondas de circulação vão aumentando, conforme a gente vai aumentando isso daqui para cá, ou seja, a rotação. Então a gente vê, e aqui a gente diz que só tem 2 pontos singulares, porque como a gente está num domínio periódico, isso aqui se repete para cá, esse ponto aqui é considerado matematicamente o mesmo daquele ali, ou seja, tem só 2 pontos singulares por janela periódica, enquanto que antes, deixa eu voltar aqui, ó, tem 3, porque a janela periódica acaba aqui. Tá? Então, coisas da nossa formulação matemática. Então, muito bacana essa questão da estrutura matemática, e está aqui, a gente foi aumentando, aí tem o caso do olho de gato, quando a gente faz essa estrutura subir, achamos o olho de gato, está no nosso artigo, então aumentando, ainda sobe mais, naquela animação não tinha, e né, a gente vê que essa estrutura matemática é promovida por as equações bem estabelecidas, e a pergunta é, será que isso acontece exatamente na realidade? Acho que não é, até onde eu sei, não é bem entendido. E seguindo aí, olha só, como é que as coisas são muito bacanas. O Roberto tinha feito essa tese e com o Marcelo Flammarion, um outro aluno de doutorado, a gente estudou um problema que tinha uma correnteza, mas sem onda lá em cima, uma correnteza uniforme, e é um outro problema interessante que quando você tem uma topografia, uma montanha submersa, você manda uma onda você manda uma correnteza e ela gera ondas lá em cima. Então a gente aqui juntou a tese do Marcelo com a tese do Roberto, os dois né, interagiram muito bem, cada um tinha metade da tecnologia, digamos assim, pronta, e resolvemos mergulhar com essa geração de onda lá em cima e ver se a estrutura, uma coisa que ninguém nunca tinha visto, que é a estrutura do olho de gato de Kelvin, de forma dinâmica, ela se mexendo, e se ela era estável ou não com respeito à interação com uma topografia, com algo no fundo. E agora vocês vão ver aqui, né, esse quadrado aqui é uma ampliação para a gente conseguir enxergar, então está aqui a dinâmica, lá em cima a gente está parado, aqui embaixo a gente está se movendo com a onda, então talvez embaixo é mais fácil de ver, mas só para mostrar os dois, olha as ondas sendo geradas lá em cima devido à correnteza interagindo com a topografia. A gente também botou uma onda no início, né, tem as duas coisas, agora olha o olho de gato de Kelvin interagindo com a topografia, subindo e descendo, e é bastante estável, não perde a sua integridade. E assim vai ficando esse rebola, e assim que volta para o fundo plano, está tudo lá. Todas as partículas que estavam, digamos assim, na pupila do olho continuam, e no entorno do olho continuam, e isso gerou um artigo também com esses ótimos 2 ex-alunos, que cada um agora está num lugar diferente, o Roberto, como já falei, no Paraná, e o Marcelo em Pernambuco. Então, vários problemas de dinâmica submarina. Vamos seguir. Agora temos um novo, com coisas lindíssimas que vão aparecer. Agora já não tem mais conexão com o Adrian Constantine. Eu vou falar sobre ondas internas, uma coisa que muita gente não sabe. Então, uma onda interna é esse brinquedinho aqui desse pesquisador, até de um instituto de oceanografia nos Estados Unidos, mostra bem o que é uma onda interna, que são em geral são difíceis de visualizar. Aqui eu tenho 2 fluidos, como se fosse quase que um pouco um gel que não se mistura, o azul e o transparente, e logo como não se mistura, como essa caixinha ela oscila, ela forma uma onda de interface entre os dois, que é onde eu indiquei com a seta. Né? Então, conforme isso aqui vai mexendo, isso é uma onda interna. Tá? Então, isso pode acontecer na realidade? Sim, acontece no mar e acontece na atmosfera, como eu vou mostrar para vocês, quando há estratificação. Então, alguma coisa que faz com que você possa considerar 2 fluidos diferentes. No mar, em geral, 2 fluidos diferentes é porque muitas vezes tem uma camada de água quente em cima de água fria. A água fria é mais pesada, ou uma água de camada de salinidade diferente. Então, olha só o que pode acontecer e com o que aparece da matemática. Muitos problemas hoje em dia ligados a ondas internas, estabilidade dessas ondas internas, 1000 coisas que eu nem vou relatar aqui, vou só apresentar um pouquinho do problema para vocês. Então, um caso real de onda interna que é detectado é na ponta da bota da Itália, que chama o Estreito de Messina. Tá? Então, essa pontinha da bota aparece aqui numa visão de satélite, e você vê essas ondas que não são muito grandes, mas vistas de satélite. Okay? Isso aqui é do Wikipedia. Agora, olha o que está por baixo disso. Muitas vezes você tem uma onda interna e você não vê nada. Olha agora o que está por baixo disso no Estreito
de Messina. Tá? No Estreito de Messina, você pode ter aqui, e é uma onda de depressão. Então, essa onda que sobe é uma onda que desce, de aproximadamente 100 metros de amplitude. Uma onda gigante, ok? De 100 metros de amplitude. A água em cima é mais leve, a água embaixo é mais pesada, por exemplo, por salinidade ou por temperatura. E isso aqui são dados, né, desse caso do Estreito de Messina. E é um problema, né, que essas ondas podem balançar, se você estiver fazendo uma operação submarina ou sei lá o que, são ondas que carregam, né, muita energia. Então, o que acontece? Como é que se estudam ondas internas? Matematicamente, é mais difícil ainda do que ondas de superfície. Por quê? Então, tem uma tese, eu só tenho uma tese, um trabalho nessa área, foi com uma aluna, a Aileen, que é professora na Universidade Federal do Paraná também, e que nesses problemas são tão complicados que você, em geral, começa com o que se chama modelo de tampa rígida. Também usado isso em atmosfera muitas vezes, que é você considera a parte superior da sua região de estudo como estando em repouso, por isso se chama tampa rígida. Você fala, não vai ter onda lá em cima. A gente viu na foto satélite que pode ter ondinhas lá em cima. Mas é bem razoável para começar a estudar isso, imaginando que não tem onda em cima. Aqui nesse desenho tem uma onda de elevação, apesar de, em geral, a onda ser de depressão, mas a gente botou assim para ficar melhor no desenho. E como é que se estuda esse problema? Esse problema é muito complicado, porque você tem duas regiões, uma interface no meio, você tem que, na verdade, resolver dois problemas e, de certa maneira, costurar as coisas. Então é o seguinte, você tem equações na região superior, né? Dependendo da situação, pode até serem iguais às equações na região inferior. Muitas vezes, se a região superior é mais fininha, as equações são um pouquinho diferentes da região embaixo. No caso da Aileen, a gente fez uma coisa que não tem muito na literatura, pouca coisa, é colocar um fundo variável. Aqui, por exemplo, poderia ser até equipamentos apoiados no subsolo, nesse modelo simplificado. E como é que a gente faz para escrever um problema para controlar a dinâmica dessa interface? Bem, entre outras coisas, a gente tem que resolver bem, entender as equações em cima e embaixo e costurar. E, de certa maneira, a gente costura a velocidade, compatibiliza, diz que tem que ser igual à velocidade transversal, normal, porque senão há um descolamento, você passa a ter duas interfaces, o que é esquisito, não pode ter. Né? Até a velocidade horizontal a gente permite deslizamento relativo, mas na direção transversal, não. Então, não é simples, existem modelos, e muitos matemáticos estudando, não é a minha área tanto de trabalho hoje em dia, mas sem a tampa rígida, existe modelos com várias estratificações, então várias sub-regiões, onde você tem que costurar tudo. Enfim, o céu é o limite, inclusive estratificação contínua, muita coisa importante de estabilidade, de várias coisas mais, enfim, em ondas internas. Tá? Então, isso é ondas internas no oceano. Né? Já a gente vai ver uma outra onda interna que gera coisas lindíssimas. Aqui está. Ondas internas na atmosfera. Na Austrália, perto do Golfo de Carpenter, é quase que uma atração turística, porque tem uma certa época do ano, até onde eu sei, que ela forma com bastante frequência. Vocês veem lá no fundo um pouco o mar, ela vem do mar para o continente, e são esses charutos, essas nuvens charutos gigantescas, são devida, é a visualização de uma onda interna na atmosfera. Tá? Pode ter extensão de 1000 quilômetros, essa nuvem que permite a gente a ver a onda interna. Já vou mostrar já para vocês que onda interna é essa. E o nome é bastante interessante, porque como se forma de manhã, e lá no Golfo de Carpenter, ganhou o nome de Morning Glory, glória matutina. Então, essa onda é famosa, a glória matutina é muito famosa. Olha só, ela pode formar de várias maneiras. Olha essa sequência de glórias matutinas que alguém tirou de um avião da Virgin Australia com essa sequência de ondas, né? Porque essa nuvem charuto é a visualização. E acontece, de vez em quando é mais raro acontecer no Brasil, mas olha só, tem essa foto aqui, inclusive, em inglês, na área de Santa Catarina, onde esse charuto se formou. Né? Como é que se forma essa onda interna na atmosfera? De novo, a estratificação, e nesse caso é uma questão de temperatura, e de manhã em geral acontece, porque de manhã, principalmente na Austrália, tem umidade perto do solo, como se fosse aquele orvalhozinho matinal, e o que acontece é isso aqui, olha, nessa figura aqui de baixo, é que essa estratificação, essa oscilação
da estratificação térmica entre o ar quente e o ar frio faz com que ela, quando ela baixa, ela levanta, né? Ela levanta essa, digamos assim, a umidade do solo, que ao condensar, justamente na crista da onda, forma esse charuto. Então a gente vê as cristas da onda, como a gente está vendo nessa figura aqui. Então esse é o mecanismo físico devido a essa questão térmica. E se vocês procurarem na internet, inclusive no YouTube, vocês veem muita coisa, inclusive vídeos de alguns aventureiros que surfam a glória matutina usando asa delta. Essas ondas têm uma certa velocidade, eu anotei antes assim, talvez 60 km por hora, não sei exatamente qual é a média de velocidade, mas esses surfistas do ar usando asa delta, quando identificam esse charuto, sabe, e aquilo ali é uma onda andando e surfam e com isso vão a distâncias longas na sua asa delta. Então essa é uma onda interna lindíssima e que é possível de visualizá-la. A do mar não dá para visualizar, mas essa é possível de visualizar exatamente por esse mecanismo de condensação. Absolutamente, eu acho lindo e fascinante. Então, todas essas ondas têm matematicamente algumas conexões entre si. Então, coisas diferentes, né, no mar, no ar, tá? E a conexão delas também vai lá para trás, com Scott Russell, um físico, né, escocês que em 1847, nessa época, viu uma onda estranha no canal de Edinburgh. E aqui o pessoal depois comemorando, acho que o aniversário, algum aniversário, gerou essa onda de novo. Foi uma onda gerada por uma balsa puxada a cavalos e que o Scott Russell, cientista, ficou intrigado. Saiu uma onda com um formato bem definido que viajava por esse canal sem mudar de forma por um tempão. E ele chamou isso de uma onda de translação. Mais adiante foi chamada de uma onda solitária, porque tem uma crista única. E aqui, esse pessoal aqui reproduziu essa onda e está aqui com um barquinho, né, acompanhando a onda nesse aqueduto lá perto da Universidade de Heriot-Watt, na Escócia. E o Scott Russell escreveu cartas para amigos cientistas, falando, olha, essa onda que eu vi, nunca visto e tal. E alguns anos depois, dois cientistas do que seria da região da Holanda, Korteweg e De Vries, deduziram uma equação que tinha como solução uma onda solitária. E essa equação é famosa até hoje, aparece em diversas situações e é simplesmente chamada de KdV, é a famosa KdV. E em primeira aproximação, tá? Ela aparece em vários lugares. Então, ela aparece para essa onda de superfície no canal. Eu falei para vocês já em tsunamis, em fiordes, eu usei ondas solitárias, eu já falei isso para vocês. Em ondas internas, como primeira aproximação, onda solitária pode ser usada e aparece inclusive em outras áreas também, é uma equação com estruturas profundas, matemáticas, interessantíssimas, muito estudada, inclusive teve um boom de entendimento dessas equações em 1960. Então olha só quanto tempo passou para as pessoas entenderem, inclusive, a riqueza que tinha por trás dessas equações do ponto de vista mais de matemática pura. Então, uma beleza, né? Inspirado ao longo de anos, um problema com diversos desdobramentos. Então é isso. Aqui eu acabo o episódio 4 da série Matemática na Temática do Mar e, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês.